tem várias raças de cachorro, né? Então, assim, tem raças de cachorro que se adequam mais a ficarem sozinhos do que outras. Né? Mas a gente tem que pensar que, assim, você vai ficar 12 horas fora, né? Médico, por exemplo. Isso acontece muito. O que você vai ter que fazer é passear com ele, né? Quando você voltar, dá atenção, né? E assim, tem que pensar muito, porque o que acontece é assim, pô, a pessoa chega, trabalha 12 horas, chega em casa exausta, Ainda tenho que ainda dar tem atenção, que ainda dar tenho atenção. que passear com Dá ele. atenção pra sair. Porque não é um ser vivo, Sim, né? Então, tem assim... suas necessidades. Exato. Então, assim... E, assim... hoje em dia você tem outras opções. Você pode deixar na creche, né? Só acho que, assim... Eu acho muito legal a creche, só que eu acho que a gente tem que sempre pensar, sabe? Até que ponto a gente vai ser com... deixar pros outros Uma responsabilidade nossa, né? Então, assim... Eu acho perfeito creche. Só que, assim... Até que ponto o cachorro vai ser seu? Porque se você deixar ele todos os dias na creche, ele vai ter um laço diferente com você. Sim, claro. Ele não vai ter esse laço que, por exemplo, a pessoa que dá realmente atenção pra ele, que passeia, ele teria. Porque o lugar de lazer dele é na creche, Sim. não em casa. Interação, né, com A os tendência outros. é ele se correlacionar melhor com o pessoal da creche, é isso? É criar mais vínculo com esse O que pessoal? acontece às vezes também é assim, o cachorro não cria vínculo. Nem Então com um, nem com o outro. Porque ele vai na creche e cada hora são cachorros pessoa- diferentes. exatamente. E são pessoas diferentes. Isso. Né? Então, e aí ele chega em casa e ele tá exausto, ele não tem nem força pra brincar. Né? Então, assim, tem que tomar cuidado com tudo isso. Claro. Não tô falando que, assim, eu acho que a creche é super importante, não tô Lógico, julgando ninguém. Eu tô falando, lógico. assim, é uma opção e que ajuda. Sim, Só que a gente tem que tomar cuidado, sabe? Porque eu acho que, assim, o ideal, por exemplo, se você vai deixar na creche, deixa 3 dias, não deixa todos os dias. Até porque senão ele não tem nem tempo de descansar, sabe? Então, assim, ele precisa ter esse tempo também no território dele, porque senão ele não vai relacionar o território como o dele. Então ele vai ficar Perfeito. totalmente perdido. correto. Me diz uma coisa, você estava falando a respeito da questão da ansiedade, que cachorros ansiosos geralmente têm donos ansiosos. Fala sobre essa correlação, que eu achei muito interessante e verdadeira. Sim. É assim, quando a gente vai na casa da pessoa, quando o cachorro... Porque o que caracteriza um cachorro ansioso, né? Ele não consegue esperar, né? Ele não consegue esperar a atenção, por exemplo, chegar pra ele. Ele vai estar o tempo todo pedindo, aí ele vai arranjar formas de que aquela pessoa dê atenção pra ele. Né? Então, por exemplo, vai pegar uma coisa que não pode, né? Ele vai perceber que você tá trabalhando, mas aí ele pegou um chinelo, você vai parar tudo que você tá fazendo, vai sair correndo atrás dele pra tirar o chinelo dele. Falou, boa, ganhei. Mesmo que seja uma bronca. Né? E aí o que acontece? A pessoa que é muito imediatista, que é muito ansiosa, que é agitada, não consegue, às vezes, esperar também, geralmente o cachorro vai ser assim, porque o cachorro... A pessoa também não espera, por exemplo, o cachorro tá latindo. O ideal seria você continuar fazendo o que você tá fazendo, coloca um fone e deixa ele lidar lá com o problema dele. Aí na hora que ele se acalmar, você vai lá e dá um petisquinho, pega ele no colo. Perfeito. Mas agora, às vezes quando a pessoa é muito ansiosa, ela não consegue fazer isso. Né? Ele tá latindo, ela quer calar a boca, vai lá dar um... Isso é um problema que a gente tem visto, biscoito. infelizmente, que tem aumentado. Quando eu comecei a treinar, as pessoas conseguiam lidar mais com a espera. Sabe? Hoje, eu não sei muito bem o porquê, mas tem sido muito difícil a gente explicar para as pessoas, calma. Sabe? Seu cachorro também precisa de um tempo para ele
A Sabe? tolerância diminuiu muito, você não acha? Diminuiu. As pessoas estão mais intolerantes Sim, mesmo. a Então, ansiedade aumentou muito. não, e a intolerância mesmo, quando isso a gente vê com criança, com tudo. Quando a criança começa a dar trabalho, olha, então toma isso aqui, vai, fica quietinho, olha, toma o celular. Olha, toma, sabe, pega lá o biscoito que você quer. E ao contrário, a gente sempre fala exatamente isso que você está dizendo. Quando o comportamento for adequado, aí você dá a premiação. E não para calar a boca. Exato. E é com o Porque- animalzinho a mesma coisa. Porque no fundo, o que acontece? A pessoa começa a gritar, aí começa a dar bronca no cachorro. Isso. Só que é isso que ele quer, sabe? Por via das dúvidas, ele quer atenção. Sim. Nem que seja para brigar. Nem que seja né? pra brigar. Pro Você bem parou ou o que você pro tava mal. fazendo pra olhar pra ele. Né? Então, assim, sabe, que nem, por exemplo, o cachorro ele vai aprender a ficar sozinho. Né? Porque o que gera a ansiedade do cachorro é a recompensa. Sim. Né? O cachorro ele funciona por recompensa. Então, ele vai testar pra tentar chamar a gente pra voltar, no caso da gente ter saído, ou pra chamar nossa atenção no caso da gente estar perto, mas tá ignorando ele. Então, assim, se a gente tá sempre recompensando os comportamentos que a gente não quer, eles nunca vão parar. Não vai Perfeito. conseguir entender que Ele é não vai negativo, entender. né? O cachorro, você não consegue virar pra ele e falar, ó, eu já expliquei pra você que você não pode ficar latindo. Né? Ele não entende isso. Então, assim, né? Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente fala, você tem um filhotinho e vai ensinar ele a ficar sozinho. Ele vai chorar. Sabe? Ele não tá acostumado. Aquilo é uma mudança pra ele. Só que, assim, isso, assim, é muito difícil. Recentemente, isso aumentou também. As pessoas terem que entender que, tipo, o cachorro, ele precisa se frustrar, principalmente quando ele é filhote, e ele precisa sofrer um pouco Sim. pra, depois quando ele tiver adulto, ele vai ser um adulto muito mais calmo. Ele não vai sofrer quase, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho uma cachorrinha que tá comigo há 9 anos, a Ivy. Então, assim, a gente treinou, fez tudo isso desde filhotinho. Ela vai no veterinário, leva a vacina, e de boa, Olha. sabe? Sem reclamar. Sem reclamar, fica olhando pra mim, e aí, pai? Olha. Sabe? Tudo certo. Então, assim, se você ensina pro cachorro que ele precisa, que coisas ruins vão acontecer na vida dele, né? E que, assim, não são nem tão ruins, a gente aumenta, sabe? Então, assim, o cachorro de verdade, ele precisa ficar sozinho, ele precisa ter o tempo dele de cachorro. Né? Mas a gente não consegue. O cachorro começa a chorar, a gente fala, nossa, ele tá sofrendo. E às vezes ele nem tá sofrendo, ele aprendeu que chorar e atenção. Então ele vai continuar chorando. E aí ele vai chorar cada vez mais alto. Aí na nossa cabeça de ser humano, ele tá sofrendo mais agora. Nossa, como eu sou um ser humano horrível. Na verdade ele nem tá sofrendo, às vezes ele tá fazendo aquilo porque tá querendo atenção. Ele tá tipo, ô, me dá atenção. Aí ele vai aumentando a força. É a mesma coisa, né? Então é difícil. A gente tem que ter muito cuidado também na hora de explicar essas coisas. Porque os cachorros, que nem vocês falaram, substituíram os filhos, Sim. né? Isso é bom, mas por um lado é muito complicado. Porque você tem que... Tudo bem, eu sempre falo para os meus clientes, Deco, veio um outro restaurador aqui e falou que a gente não pode cuidar deles como se fossem nossos filhos. Eu acho que não é por aí. Acho que o amor que a gente tem é maravilhoso. A gente tem que amar. Mas você tem que lembrar que seu cachorro é um cachorro. Tem 4 patas, ele precisa latir, ele precisa ter limite, ele precisa pisar na grama, ele precisa ter o canto dele, ele precisa ser frustrado. Né? Então, ficar mimando ele, sabe? Isso. Você vai... Fala, desculpa. Não, qual a característica de um cachorro mimado? Você já ia falar, né? Você faz tudo o que ele quer, sabe? E aí ele fica como? Aí ele vai ficar insuportável, desculpa a palavra, mas ele vai ficar assim. Ele vai na casa dos outros e vai ficar pedindo colo. Ele vai ficar sozinho e ele vai ficar chorando. Então, a vida da pessoa fica em função daquele cachorro. E aí o que acontece? O cachorro ele cria uma dependência tão grande com aquela pessoa que, espero que isso não aconteça, mas se a pessoa passar mal, porque isso acontece, a pessoa vai no hospital, vai passar 3 dias, o cachorro vai ficar 3 dias sem comer. Isso é muito comum.